Graça e paz. Estamos estreando aqui hoje o nosso quadro Contando Meu Milagre e hoje nós estamos tendo a alegria de receber aqui um verdadeiro milagre, que é a Vanessa, né? Estamos com o Igor e a Vanessa. Tudo bem, Igor, com você? Tudo ótimo, shalom, graça e paz. Agora tá tudo perfeito, né? Estamos aí com o milagre na mão, graças a Deus. Vanessa, tudo bem? Pai do Senhor, tudo bem? Tudo Graças paz, a Deus. né? Amém. Vanessa, foi a primeira vez que você trabalhou no encontro, né? Foi. Foi uma experiência boa? Maravilhosa. Feliz? Sim. A Vanessa chegou aqui na igreja juntamente com o Igor, os dois alegres, né? E cheio de experiências com o Espírito Santo ali naquele local, que foi realmente maravilhoso. Mas, passado um dia daquele encontro, você começou a sentir dores, né? Na segunda noite, né? O encontro foi no domingo. Na segunda-feira à noite, eu estava na fazenda e comecei a sentir dores muito fortes no abdômen. Você disse que era como se você estivesse levando um soco. E aquilo ali começou a ficar insuportável. Foi. Olha só, ali naquele momento você veio para a cidade, que você estava na fazenda, né? Sim. Você estava vendo tudo, tendo consciência de tudo até então. Sim, eu vim com a minha mãe, mas eu estava já respirando com muita dificuldade, né, dentro do carro, devido à dor, que estava muito grande. Aí estava tendo dificuldade já para respirar. O Igor estava junto ou você estava aqui na cidade? Não, o Igor estava na cidade trabalhando e eu tinha ido para lá, que eu ia ficar lá, dormindo uns 2 dias. Até porque eu tinha vindo do encontro, falei, bom, eu vou para a roça, porque eu vou dar uma descansada, né? Sim, sim. Ficar lá de boa, ler na Bíblia. Dando uma recuperada, né? Uhum. Aí quando você chegou aqui no hospital, o médico já começou a tomar a ciência da situação. Para quem não sabe, a Vanessa tinha feito uma cirurgia de redução de estômago, tinha mais ou menos uns 9 meses, né? Na hora que você começou a sentir essa dor, você imaginou que poderia ter uma ligação? Essa dor poderia ser algo ligado com a cirurgia? Sim, eu imaginei que poderia sim, só que eu pensei que seria algo passageiro, uma dor normal. Aí, mas cada hora que passava ela ia só aumentando, né? Certo. Aí vocês foram para Goiânia e já foi mais o Igor, né? Que já tem mais ou menos uma noção lá. Quando você chegou lá, Igor, o que o médico falou para você ali naquele local? Ele já havia tomado ciência da situação, eu mostrei os exames que foram feitos aqui e a partir daquele momento ele já ficou igual um espoleta, ele já correu, já começou a organizar as coisas para o centro cirúrgico. Tinha que operar naquele momento. Isso, ele falou, não, tem que operar agora, não deu tempo nem da gente conversar com ele, ele já correu para o centro cirúrgico, né? Ele só ressaltou, é muito sério, a gente vai operar ela agora. Ele disse que tinha fezes espalhado em todo o abdômen e que tinha dado uma infecção, né? Tinha se rompido o intestino, né? Um pequeno buraco no intestino. E através daquele buraco tinha saído muitas fezes, líquido, né? E o agravante era o tempo, né? Parece que a questão do tempo. Tinha em torno mais ou menos de 23 a 24 horas que ela estava com esse rompimento no intestino, né? Olha só. Sendo que o médico, logo depois disso tudo, depois da cirurgia, ele nos falou que nesse caso a cirurgia tem que ser em no máximo 6 ou 8 horas para ter um resultado promissor, né? E no caso dela já tinha 24 horas. Né? Aí ele fez a cirurgia. Quando terminou a cirurgia, o que ele falou para vocês? Ele, na verdade, ele não, né? A gente que já correu em cima dele logo e falou, e aí, quanto tempo? Porque a nossa preocupação, quanto tempo a gente vai ficar? Se ela vai ficar boa logo? E ele veio a nos falar, vai depender do quadro dela estar melhorando, do corpo dela estar reagindo bem aos medicamentos, né? E eu falei um prazo, né? De recuperação, sim, né? De reação. Ele nos disse que ela tinha que ter essa reação dentro de 72 horas. Que se ela tivesse uma boa reação em 72 horas, aí sim, logo ela sairia de lá, né? Aí, nesse período, ela vai para a UTI, você começa a ir ali, as notícias que começou a chegar, passado essas 72 horas, o que ele falou? Como que foi essa recuperação dela? Até as 72 horas foi tudo muito bem, graças a Deus, né? A partir das 72 horas foi ressaltado pelo médico que o rim dela estava parando, né? Começou a paralisar o rim por causa da infecção. E
ela já estava tomando ali 2 medicamentos fortíssimos para parar um pouco essa infecção, mas que se esses medicamentos não começassem a agir logo no organismo dela, ela poderia fazer uma hemodiálise, né? Poderia começar a hemodiálise. Poderia e como começar você é da área da saúde, você sabe que ali agravaria um pouco mais a situação a hemodiálise, dela. Ela Né? enfraquece muito o paciente, né? Ela debilita muito a situação do paciente. E como ela estava com um quadro de infecção generalizada, poderia ser fatal, né? Essa hemodiálise. Nesse período você não lembra nada, né, Vanessa? Não. Você estava lá no... Assim, eu lembro que eu ficava conversando na minha mente com alguém e só. Eu não lembro de muita coisa, não. Não recorda de quase nada ali, né? Não. Nesse período ali, que Tava com o cubo, não. entubada, você não recorda de nada. Eu me lembro de um momento, Igor, que você me ligou falando a respeito da hemodiálise. Aí depois, no dia seguinte, você disse que, graças a Deus, não iria precisar, porque os rins dela haviam funcionado normalmente, né? Sim. Teve o dia que ele me passou essa notícia dos rins. Eu liguei pro senhor pedindo a oração, né? E a partir daquele momento de lá, a gente intercedendo, orando. Aqui também, a igreja, o senhor mandou até um áudio. Oração da igreja, a oração, né? E no outro dia deu uma leve melhorada nos rins. Foi então tirada a opção de hemodiálise, graças a Deus, né? Mas até então não tinha voltado ao normal, né? A situação do renal dela. Sim. E com o passar de mais um dia, foi quando eu te liguei, né? Dando a boa notícia que os rins dela já estavam totalmente estabilizados. Né? Mas ela continuava entubada, continuava naquela situação toda. Continuava ainda entubada, inconsciente. Na verdade, teve um certo momento que eles tiravam a sedação, ela mesmo entubada, eles chegaram a tirar a sedação e ela acordada, ela não lembra, né? Muito disso, mas eu até falei pra ela esses dias. Ela respondia, mesmo com o tubo, chorava. Quando a gente se despedia dela, ela via a chorar. Então eu vi ali que a consciência dela tava boa, né? Tava voltando. Teve um episódio interessante que você contou que você saiu de lá, né? Ela continuava o mesmo quadro, entubada, inconsciente. Aí no outro dia você chegou lá, mas a sua sogra, né? E aí você se deparou com a situação lá. Conta pra gente como que foi assim essa situação que você chegou lá e o cenário que você estava vendo agora. Na verdade, eu cheguei e eu ainda estava lavando a mão, né, higienizando a mão, a minha sogra já tinha passado, né? Aí ela tá acordada. Olha. Aí eu falei, que bênção, né? Eu achei que ela só estava Estaria acordada, com o olho aberto, até né? Porque já era normal quando a gente chegava lá, o médico mandar tirar a sedação para a gente poder falar com ela, né? Só que quando eu cheguei, ela não estava só acordada, ela já estava acordada, livre da intubação, né? E com pouquíssimos medicamentos. Então, naquela hora ali, eu... Já estava sendo a Vanessa normal, né? Já estava sendo a Vanessa normal, né? Já estava tendo a imagem bonita de se ver. Um presente, né? Na verdade, ali, parecia que eu estava ganhando um presente. Foi muito eufórico. Dava vontade de gritar, mas não podia, porque tinha mais um monte de gente dentro da UTI. Quer me tirar de lá de dentro, né? Mas, assim, foi um momento que parecia que eu estava ganhando novamente, né? A minha esposa. Que Deus estava me entregando um presente. Aí dessa parte você já começa a lembrar de algumas coisas, né, Vanessa? Eu lembro deles chegando e eu, tipo assim, perguntando pra eles o que tá com... Porque até então, nenhum... Você imaginou que ali tinha sido 1 dia, 2 dias só, né? Eu pensei que eu tinha feito a cirurgia e tava... E eles estavam indo ali me ver, tipo, porque eu tinha acabado de sair da sala de cirurgia. Olha só. E não era, na realidade eu já tava ali, tinha uns dias, né? Em algum momento você pensou que você iria morrer, que você não ia conseguir sair daquela situação? Eu pensei porque as pessoas que estavam do meu lado começaram a morrer. E aí eu aflição, falei, né? Infelizmente eu tô num lugar, foi aonde eu comecei assim a ver que eu tava num lugar que era para pessoas que estavam realmente em situações complicadas. Aí começou a cair a ficha. Foi. Mas teve um momento que eu tava bem triste, para baixo, né? Me perguntando o que ia acontecer comigo, será que quanto tempo eu ia ficar ali, se eu ia sair, preocupada. E aí uma enfermeira, ela começou a cantar um hino para o senhor que estava do meu lado também, para animar ele, só que
serviu pra mim. Começou a falar comigo aquele hino. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. E aí ela começou a louvar esse hino lá e eu fiquei animada porque Esse foi... é pra mim, vou pegar Era ele. pra mim porque foi um dos hinos que foi usado quando meu pai saiu da UTI também, que meu pai já esteve na UTI, Deus fez um grande milagre na vida dele. E aí as pessoas em São Miguel oraram muito pelo meu pai. E minha avó, sem poder agradecer todo mundo, ela mandou anunciar um carro de som que com essa hino. Música, né? E aí ficou marcado esse hino. Aí você falou, gente, eu tô aqui na UTI e canta logo esse hino, é pra mim, é Deus falando comigo. Parece que na hora que ela falou assim, eu vou cantar um louvor pra você. E ele não queria, o senhor não queria. Ela falou, não, eu vou cantar e você vai gostar. E ela começou a louvar. Para você ver o quanto é importante, a Bíblia diz que o louvor ele liberta, ele quebra cadeias, né? E naquele momento ali, aquele hino dentro da UTI, não era nem pra Vanessa, e você se apropriou dele. Aí naquele momento você sentiu mais paz, Vanessa. Foi a hora que Deus falou comigo, eu tô contigo, fica firme. Amém. E pós isso, aí foi melhorando, a Vanessa já foi recuperando, Deus foi falando com você. Passar desse momento, superar desse momento, o que você começou a pensar? Mudou alguma coisa em você? A sua realidade mudou? Houve uma transformação? Uma Vanessa antes, uma Vanessa depois da situação toda? Mudou porque a gente hoje está aqui bem e amanhã a gente pode não estar. E a única pessoa que pode mudar a nossa situação é Deus. Uma coisa que me impactou é porque, assim, quando você não passa por uma situação dessa, você não tem noção. Mas quando você passa, que você vive um momento desse de fé, que Deus vai lá, te restaura, você vê que o ser humano ele pode ir até certo ponto. Mas chegou um ponto, tem certo ponto que o ser humano ele não pode mais, só Deus. E aí foi aonde, assim, a minha confiança em Deus, ela aumentou mais ainda. Amém. Glória a Deus. Igor, nesse momento que vocês se recuperaram, venceram essa batalha, o que você diria para as pessoas que estão acompanhando pessoas que estão passando por uma situação como essa da Vanessa? Porque aqueles boletim médico é desesperador, né? Não houve melhora, houve piora. O que você diria para as pessoas, como elas deveriam se comportar diante dessas notícias ruins, dessas coisas ruins? Como que elas devem fazer? Esse é o verdadeiro momento que você vê a grandeza de Deus, né? A palavra de Deus nos diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. E esse foi um momento que eu mais acreditei, foi um momento em que eu mais busquei, que não tinha uma explicação humana para o que estava acontecendo, para o milagre que Deus ia fazendo dia após dia, né? O que eu falo, o que eu gostaria de deixar para vocês é que não desista, porque não importa a circunstância. Olha um grande milagre, uma pessoa que ficou 24 horas, né? Uma cirurgia que teria que ser feita dentro de 6 a 8 horas, né? Eu creio que tudo orquestrado por Deus, para que Deus pudesse mostrar a sua grandiosidade, mostrar o teu amor e o teu zelo por nós. Mesmo nós sendo falhos, pecadores, erramos, mas se nós reconhecermos que nós erramos, nos redimirmos com Deus, Ele vai ouvir o teu clamor, assim como Ele ouviu o meu clamor. Foi um momento em que eu mais busquei Deus, e naquele momento Deus falava muito comigo: filho, não quero você buscando só quando você estiver passando por uma dificuldade, mas que você busque também quando você estiver bem. Quando você está feliz, busque. Quando você está passando por dificuldade, busque, porque o Senhor ele vai agir no momento certo. Foi como aconteceu na vida de Jó, né? Jó, um homem abençoado, um homem próspero, né? E do nada começou a perder tudo, mas uma coisa ele não perdeu, foi a fé em Deus. E a partir do momento que Deus viu aquilo que Jó fez, por mais que ele passou por problemas, dificuldades, perdeu entes queridos, e Deus teve cuidado com a vida dele logo depois. Deus o abençoou, Deus cuidou, curou toda a lepra, tudo que ele tinha foi curado. Então não desista, porque o mesmo Deus
que operou um milagre na vida de Jó, que já operou muitos outros milagres, e operou um milagre na vida da minha esposa, ele pode operar um milagre na sua vida também. Amém. Vanessa, o que você diria para as pessoas que estão passando por uma situação como a que você passou, talvez menor ou maior? Qual o recado você deixaria para essas pessoas? Primeiramente, eu queria dizer assim que medo, todo mundo sente, nós somos seres humanos, né? Medo, às vezes vem a dúvida, mas sempre acreditar que Deus está no controle e descansar. E sempre falar para Deus, Deus, que seja feita a tua vontade, que foi o que eu fiz. Falei, Deus, que seja feita a sua vontade na minha vida, né? Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, assim, é confiar, entregar nas mãos dele, que ele vai saber o que é melhor. Porque tudo é no momento, igual o Igor falou, tudo é no momento dele, na hora que ele quiser fazer. E acreditar de coração. E colocar essa canção no coração, né? Se a gente Perfeito. colocar a nossa fé em ação, Deus ouve e responde e dá tudo certo, como deu na sua vida, né, Vanessa? Amém. Glória a Amém. Deus. Então confia no Senhor, não importa o diagnóstico que você recebeu, a notícia que te deram, coloca a sua fé em ação, confia nele, porque vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Esses dias agora, tem quanto tempo já, Vanessa? Você lembra assim? 2 meses, né? Sim. Por quê? Ah! Vamos lá tudo. Então ali começou a vir notícias boas, ela reagiu, só que aí nesse meio tempo teve um problema, que a infecção, como tinha generalizado,